Hoje nossa meditação vai estar entre o livro de Jó 21 até o 23. E nós estamos vendo a conversa que Jó teve com seus amigos, né? Se eu posso chamar de amigos. E Jó vai dar uma resposta agora no capítulo 21. Mas vamos pedir que Deus, né, principalmente, venha nos conduzir nessa meditação, né? Meu Senhor Jesus, eu te peço que venha nos orientar, nos esclarecer, nos dar a orientação da tua voz através do nosso pensamento. Fala com a gente, meu Deus. E eu peço que o Senhor ilumine o nosso entendimento para que possamos compreender a tua vontade. Em o nome de Jesus. Amém. Então, no versículo 1 do capítulo 21, ele diz assim: Respondeu, porém, Jó, dizendo: Ouvi atentamente as minhas razões, e isso vos sirva de consolação. O Bispo Macedo diz assim: ouvi atentamente. Os amigos de Jó saíram de muito longe para consolá-lo, mas nem sequer conseguiam ouvi-lo. Foi preciso que ele suplicasse para que parassem com tantas especulações contra a sua pessoa. Muitas vezes, quando nos recusamos a ouvir aquele que está sofrendo, agimos também como os amigos de Jó. Alguns alegam que já têm seus próprios problemas, outros, ao invés de ajudar, se dispõem apenas a defender sua própria ideia e verdades. Normalmente, quem se julga senhor da razão tem dificuldade de ouvir os outros e é orgulhoso demais para admitir que não tem conhecimento. Se os amigos de Jó tivessem reconhecido que não sabiam a causa do sofrimento dele e que estavam ali para ajudá-lo, principalmente com palavras de fé e de ânimo, não teriam errado tanto com ele. Sabe, uma das características que a gente nota no Senhor Jesus é que ele era um ouvinte. Ele gostava de ouvir as pessoas. Ele gostava de saber do problema das pessoas. Ele tinha um convívio. Hoje a gente está vivendo numa sociedade, né? Não são todos, óbvio, mas há muitas pessoas que elas têm dificuldade de ouvir as outras, né? Elas gostam de falar, elas gostam de expressar suas ideias, dar sua opinião, falar tudo que vem à sua cabeça, né? Mas elas não ouvem os outros, elas não querem ouvir. Elas já fazem um pré-julgamento, elas já têm a ideia delas e ela não quer ouvir ninguém. Isso é uma falha muito grande, né? Que nós temos que buscar corrigir. E aí, o Jó continua dizendo no 3, Sofrei-me e eu falarei, havendo eu falado, zombai. Porventura, eu me queixo de algum homem? Porém, ainda que assim fosse, por que não se angustiaria o meu espírito? Olhai para mim e pasmai, e ponde a mão sobre a boca, porque quando me lembro disso, me perturbo, e a minha carne é sobressaltada de horror. Por que razão vivem os ímpios, envelhecem e ainda se robustecem em poder? A sua descendência se estabelece com eles perante a sua face, e os seus renovos perante os seus olhos. Ele tem razão, né? Estavam julgando que Jó era um pecador, um ímpio, e por isso que estava pagando, mas ele está falando, há muitos ímpios que continuam vivendo como se nada tivesse acontecendo. No 9, as suas casas têm paz, sem temor, e a vara de Deus não está sobre eles. O seu touro gera e não falha, pare a sua vaca e não aborta. Fazem sair as suas crianças como um rebanho, e os seus filhos andam saltando. Levantam a voz ao som do tamboril e da harpa, e alegram-se ao som do órgão. Na prosperidade gastam seus dias, e no momento descem à sepultura, como todo mundo, né? Porque às vezes a pessoa pensa, eu vou curtir a vida, né? Vou curtir ela ao máximo, vou fazer tudo que eu puder. E aí o ser humano, ele goza os prazeres dessa vida. Mas como Jó está dizendo, num dia ele desce à sepultura, quer dizer, aquilo tudo acaba, né? Mas será que a vida só se resume a essa aqui? E ela é tão pequena, né? Dura quanto tempo, né? Então, nós não podemos olhar só para esta vida. Nós temos que imaginar e pensar na vida eterna. A outra vida vai durar mais do que essa. No 14. E todavia dizem a Deus, retira-te de nós, porque não desejamos ter conhecimento dos teus caminhos.
Quem é o Todo-Poderoso para que nós o sirvamos? E o que nos aproveitará que lhe façamos orações? Vede, porém, que a prosperidade não está nas mãos deles. Esteja longe de mim o conselho dos ímpios. Quantas vezes sucede que se apaga a lâmpada dos ímpios e lhe sobrevém a sua destruição? E Deus, na sua ira, lhe reparte dores. Quer dizer, a morte, né? Ninguém espera a morte ou ninguém quer a morte. Normalmente uma pessoa que tem muita riqueza, então ele tem prazer na sua vida, né? Ele tem prazer na sua própria vida. Ele nunca jamais vai pensar que vai morrer. Na juventude, né? Um velho que está próximo da morte pensa na morte, mas quem está mais jovem e tem muitas riquezas, então ela não pensa nisso, ela nem quer saber disso. No 18, porque são como a palha diante do vento e como a pragana que arrebata o redemoinho. Deus guarda a sua violência para os seus filhos e dá-lhe o pago para que o conheça. Olha só o que Jó está dizendo, né? Que a dor, né, faz com que ele conheça a Deus. E aí continua, seus olhos verão a sua ruína e ele beberá o furor do Todo-Poderoso. Por quê? Que prazer teria na sua casa, depois de morto, cortando-se-lhe o número dos seus meses? Porventura, Deus se ensinaria conhecimento e ele que julga os excelsos? Um morre na força da sua plenitude, estando inteiramente sossegado e tranquilo, com seus baldes cheios de leite e a medula dos seus ossos umedecida. E outro, ao contrário, morre na amargura do seu coração, não havendo provado o bem. Então, quer dizer, para morrer, né, em resumo, basta você estar vivo, não importa a idade. Quantos pais perderam seus filhos na flor da idade? E quantos, por exemplo, que morreram numa idade que ainda era jovem, de 50, 60 anos, ainda tinha muito chão pela frente, mas perderam a vida. É só nós olharmos para as consequências da pandemia, né? Um vírus insignificante, invisível, mas que levou e ceifou tantas vidas, desde crianças até idosos. O comentário do bispo, ele diz assim, ó, do 6 ao 25. Por que razão? Jó observa que os ímpios viviam regaladamente, desfrutando do melhor. Esses pensamentos o perturbavam a tal ponto que sua carne chegava a estremecer de tristeza e pavor. Ele pontuou que os descendentes dos perversos se estabeleciam e eram felizes, que havia paz e segurança em suas casas e em suas famílias, e que seus animais se multiplicavam sobremaneira, que eles cantavam e se divertiam, e que até mesmo na hora da morte deles não havia grande sofrimento. Ao comparar a sua vida com a daqueles iníquos, Jó se enfraquecia na fé, pois aparentemente estava em uma condição extremamente inferior a deles. Assim começa o pecado da murmuração e da inveja. No entanto, a Bíblia adverte: não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Está lá no Salmo 37, do 1 ao 2. E aí, dando sequência ao 26, juntamente jazem no pó, e os vermes os cobrem. Eis que conheço bem os vossos pensamentos, e os maus intentos com que injustamente me fazeis violência. Porque direis, onde está a casa do príncipe? E onde a tenda em que moravam os ímpios? Porventura, não perguntastes aos que passam pelo caminho, e não conheceis os seus sinais? Que o mal é preservado para o dia da destruição e arrebatado no dia do furor? Quem causará diante dele o seu caminho, e quem lhe dará o pago do que faz? Finalmente, é levado à sepultura e vigiam-lhe o túmulo. Os torrões de vale lhe são doces, e o seguirão todos os homens, e adiante dele foram inumeráveis. Como, pois, me consolais com vaidade? Pois nas vossas respostas ainda resta a transgressão. Então aqui Jó dá uma boa resposta, né?
Ele não pode ficar olhando agora para aqueles que fazem as coisas erradas e tentar fazer uma comparação com ele. Porque a pior coisa que tem é você olhar o seu sofrimento, querer comparar com a dos incrédulos, com quem vive impiamente, e comparar a vida deles e falar assim, eles vivem melhor do que eu. Você tem que pensar no seguinte, eles estão vivendo a vida aqui nessa terra. Eles só entendem ou só sabem disso. Você não, pelo contrário deles, você sabe que existe a vida eterna. Você sabe que existe o céu e o inferno. Então, você tem que lutar para estar nos céus, independente da vida deles. Eles só sabem de uma coisa, sabem viver a vida enquanto estão aqui. Mas se a alma deles morrerem, sem a salvação, sem o arrependimento, para onde vai a alma deles? Então, guarde isso. Se você tem que pensar numa coisa, se você tem que colocar algo dentro de você, coloque o céu, né? A eternidade com Deus. E agora, nós vamos ler o livro de Jó, capítulo 22, que começa assim. Então respondeu Elifaz, o temanita, dizendo, porventura será o homem de algum proveito a Deus? Antes, a si mesmo, o prudente será proveitoso. Ou tem o Todo-Poderoso prazer em que te seja justo, ou algum lucro em que tu faças perfeitos os teus caminhos. O comentário do bispo diz, que lucro Deus tem com a fidelidade do homem? No relacionamento entre o ser humano e o Todo-Poderoso, é preciso ficar claro quem é que precisa de quem. Muitas pessoas pensam que estão fazendo um bem enorme a Deus quando lhe obedecem. Há ainda quem pense que ele ganha ou perde com as nossas atitudes, ou que podemos ajudá-lo ou prejudicá-lo de alguma forma. Quanto engano, o Criador não depende de suas criaturas para nada. A conduta íntegra e temente do homem alegra o Senhor, mas ele não depende disso para ter mais glória ou poder, pois é autossuficiente. Quem se beneficia é aquele que se submete às suas orientações. Portanto, cabe ao ser humano deixar a arrogância e se inclinar perante aquele que pode salvar ou condenar a alma à morte eterna, como está em Mateus 10, 28. Por isso sou eu que preciso de Deus. Deus, na verdade, não precisa de mim para nada. Eu preciso dele, eu sou a criatura, ele é o Criador, né? Ele está num plano muito maior do que o meu, né? Eu consigo só enxergar as coisas dessa terra, mas ele não. Ele consegue ver tudo. Ele está fora do tempo. Ele consegue ver todo o tempo. Ele consegue ver o nosso passado, o dia de hoje, o nosso presente, e ele sabe o que será no futuro. E continuando no quadro. Ou te repreende pelo temor que tem de ti, ou entra contigo em juízo. Porventura, não é grande a tua malícia, e sem termo as tuas iniquidades? Porque sem causa penhoraste a teus irmãos, e aos nus despojastes as vestes. Não deste ao cansado água a beber, e ao faminto retiveste o pão? Mas para o poderoso era a terra, e o homem, tido em respeito, habitava nela. As viúvas despediste vazia, e os braços dos órfãos foram quebrados. Por isso é que está cercado de laços, e te perturba um pavor repentino. Na verdade, ele não sabia o que estava falando, né? Estava julgando que ele, Jó, não estava ajudando as pessoas. No 10. Por isso é que está cercado de laços e te perturba um pavor repentino, ou trevas em que nada vês, e a abundância de águas que te cobre. Porventura Deus não está na altura dos céus? Olha para a altura das estrelas, quão elevadas estão. Se dizeis, que sabe Deus? Porventura julgará ele através da escuridão? As nuvens são esconderijo para ele, para que não veja. A paz. E passeia pelo circuito dos céus. Porventura queres guardar a vereda antiga que pisam os homens iníquos? Eles foram arrebatados antes do seu tempo. Sobre o seu fundamento um dilúvio se derramou. Diziam a Deus, retira-te de nós. E que foi que o Todo-Poderoso nos fez? Contudo, ele encheu de bens as suas casas, mas o conselho dos ímpios esteja longe de mim. Os justos o veem e se alegram, e o inocente escarnece deles. Porventura, o nosso adversário não foi destruído?
mas o fogo consumiu o que restou deles. Apega-te, pois, a ele e tem paz, e assim te sobrevirá o bem. Aceita, peço-te, a lei da sua boca, e põe a sua palavra no teu coração. Se te voltares ao Todo-Poderoso, serás edificado. Se afastares a iniquidade da tua tenda, e deitares o teu tesouro no pó, e o ouro de Ofir nas pedras dos ribeiros, então o Todo-Poderoso será o teu tesouro e a tua prata acumulada. O comentário do bispo diz assim, do 23 ao 25, se te voltares, o arrependimento e a conversão genuína reconciliam o homem com o Altíssimo. Aqueles que se voltam para ele não apenas decidem viver longe do pecado e dos prazeres do mundo, como também fazem do Todo-Poderoso o seu bem mais valioso. Esses são capazes de abrir mão de suas vontades para colocá-lo em primeiro lugar em sua vida. As palavras ditas por Elifaz eram verdadeiras, mas ao serem dirigidas a Jó, não foram eficazes, pois ao contrário do que pensava, o sofrimento dele não provinha de iniquidades. Então, quer dizer, aquele conselho hoje serve para nós, né? Esse conselho aqui, ele é perfeito, porque enquanto não há arrependimento, a pessoa está debaixo da ira de Deus, né? Ela está com a consciência dela maculada, manchada, então ela está sofrendo. Quando ela decide se entregar ao Senhor Jesus, então ela reconhece os seus pecados, por isso que o arrependimento é um dom que vem de Deus. Então ela se arrepende, se entrega, se lança para Deus, e Deus a justifica, cobrindo ela com seu sangue. E uma vez assim, ela já não vive na prática do pecado. Podemos pecar, nós sempre vamos cometer um pecado, seja no ouvir, no falar, no sentir, no ver, né? Vamos sempre pecar de alguma forma, mas há o arrependimento quando nos voltamos para Deus. Então uma coisa é o pecar e viver na prática desse pecado, outra coisa é eu cometer um pecado e me arrepender. Então eu me conserto com Deus. Agora, pode acontecer da pessoa pecar uma vez e ela continuar fazendo aquilo constantemente. Então, a Bíblia chama isso de mente cauterizada. Então, aquela pessoa, ela está apagando o Espírito Santo nela. Aos pouquinhos, ela está se afastando de Deus, até uma completa escuridão novamente. Seguindo para o 26. Porque então te deleitarás no Todo-Poderoso e levantarás o teu rosto para Deus. Orarás a Ele e Ele te ouvirá e pagarás os teus votos. Determinarás tu algum negócio e ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Quando te abaterem, então tu dirás, haja exaltação, e Deus salvará ao humilde, e livrará até ao que não é inocente, porque será libertado pela dureza de tuas mãos. Então eles consideravam, né, que o que Jó estava passando era por causa de um pecado, e que ele não queria se arrepender, né? Mas aí se a gente pensar o seguinte, e Jesus, que não cometeu um único pecado e estava padecendo pelo pecado de muitos. Quem olhava para ele também julgava da mesma forma, tá vendo? Deus está o condenando. Olha só ele agora na cruz sendo condenado. Deus o castigou. Por isso que muitos diziam, agora diga para Deus te salvar, né? Zombando dele. A mesma coisa está ocorrendo com Jó. Então nem todos o que nós passamos, ele vem de um pecado, ou consequência de um erro nosso. Mas às vezes Deus nos encaminha para o deserto para que nele Deus possa falar conosco. Aí o comentário do bispo diz assim, ele te ouvirá. Nada é mais precioso do que ter o Deus eterno como tesouro e fazer da confiança nele a verdadeira riqueza. Pessoas que procedem assim são arrojadas por causa da fé e agem contra os problemas. Elas honram sua palavra ao cumprirem seus votos diante do Senhor. Por isso, têm a garantia de serem atendidas ao levantarem o rosto para Ele. Ademais, sua mente não vive confusa com dilemas, pois sabe que decisão deve tomar. Assim gozam do privilégio de ter o céu sempre aberto para lhes fornecer respostas e desfrutam da luz divina em seus caminhos para iluminar seus projetos. Então, quer dizer, eles imaginavam isso e agora Jó vai dar uma resposta nesse capítulo 23, né? Vamos conferir. Respondeu, porém, Jó, dizendo,
Ainda hoje a minha queixa está em amargura. A minha mão pesa sobre o meu gemido. Ah, se eu soubesse onde poderia achar, então me chegaria ao seu tribunal, exporia ante ele a minha causa, e a minha boca encheria de argumentos. Saberia as palavras com que ele me responderia e entenderia o que me dissesse. Por quê? Jó sabia que ele era justo, né? Eles estavam condenando Jó de pecado, mas Jó sabia que não tinha cometido nada, que tinha sido justo, né? Mas eles aqui, a gente tem que lembrar o seguinte, lá no princípio, você lembra a conversa do diabo, de Satanás com Deus. Então eles não sabiam dessa conversa, eles não sabiam do que estava acontecendo também através da vida espiritual, né? Então Jó, ele fala, se eu soubesse onde está o tribunal de Deus, que eu ia lá apresentar minha queixa diante dele, né? Olha o comentário, minha queixa, ao contrário do que muitos dizem, Jó não foi um homem resignado ao sofrimento. Ele se recusava a aceitar seus infortúnios e a receber a culpa por eles. Para as pessoas daquela época, Jó parecia um insubordinado, pois não se conformava com a ideia de terminar os seus dias daquela maneira. Ele rejeitava saber qual o caminho para chegar ao trono do Altíssimo e assim falar com ele para pedir justiça. O que Jó não sabia era que do alto o Senhor lhe observava e no tempo certo viria ao seu encontro. Aí tem muita gente que fala assim, eu também quero a justiça de Deus, tá certo. Mas primeiro você tem que considerar uma coisa, seja justo com Deus, né? Arrependa-se dos pecados, para que você possa estar na mesma condição de Jó e você se dirigir ao altar de Deus, é onde está o tribunal de Deus, e requerer a justiça dele. Muitos querem justiça, mas continuam cometendo a injustiça, então há uma incoerência, não tem como eu pedir a justiça de Deus na minha vida se eu continuo sendo injusto, né? Se Deus não me justificou através do seu sangue. Não sei se você consegue me compreender, mas a verdade é a seguinte, eu preciso me arrepender, eu preciso ser salvo primeiro, ser justificado pela fé. Então a fé me justifica quando eu me entrego, me arrependo, abandono o pecado, me torno justo. Agora sim eu posso diante de Deus buscar a sua justiça. Agora, se eu faço tudo de errado, se eu não me arrependi, não quero me arrepender e continuo vivendo no pecado, como que eu posso chegar diante de Deus e cobrar dele a justiça dele na minha vida? Né? Não tem cabimento. Jó, diferente de Jó, ele sabia da sua justiça, ele sabia quem ele era. Agora no 6. Porventura, segundo a grandeza de seu poder, contenderia comigo? Não, ele antes me atenderia. Ali o reto pleiteia com ele e eu me livraria para sempre do meu juiz. Eis que se me adianto, ali não está. Se torno para trás, não o percebo. Se opera à esquerda, não o vejo. Se encobre à direita, não o diviso. Porém, ele sabe o meu caminho. Provando-me ele, sairei como ouro. Que legal. Quer dizer, o ouro ele é provado no fogo, né? Quanto mais altas temperaturas o ouro passa, mais purificado ele vai ficar. Por isso que tem os quilates, né? Ouro de 14 quilates, 19, 24, né? O 24 é o ouro mais refinado, é o mais puro, é o mais valioso. Então, ele está dizendo que essa prova, tudo que ele está passando, ele não aceita, porque ele é justo. E ele sabe que se ele falasse com Deus, ou se houvesse um tribunal onde ele colocasse a causa dele diante de Deus, Deus iria julgar a favor dele, e ia tirar ele daquela condenação, né? Então, ele está falando, mas eu estou passando por isso aqui, provando-me ele, sairei como ouro, quer dizer, eu vou sair melhor. Ele tinha certeza, ele tinha esperança que ele ia sair daquela condição, né? É essa fé que você e eu, nós precisamos ter diante das dificuldades. O comentário do bispo diz assim, ele sabe o meu caminho. Não há necessidade de uma pessoa mostrar suas intenções para Deus. Ele conhece absolutamente tudo, inclusive a mente humana. Jó tinha consciência de que o Altíssimo acompanhava seus passos, conhecia seu caminho e sabia da sua inocência. Veja que grande contraste. Enquanto Deus conhece perfeitamente o ser humano e deseja lhe favorecer,
poucos são aqueles que se esforçam para conhecê-lo e praticar a sua vontade. E seguindo aqui, no 11, nas suas pisadas os meus pés se afirmaram. Guardei o seu caminho e não me desviei dele. Do preceito de seus lábios nunca me apartei, e as palavras da sua boca guardei mais do que a minha porção. Mas se ele resolveu alguma coisa, quem então o desviará? O que a sua alma quiser, isso fará, porque cumprirá o que está ordenado a meu respeito, e muitas coisas como estas ainda tem consigo. Por isso me perturbo perante ele, e quando isso considero, temo-me dele, porque Deus macerou o meu coração, e o Todo-Poderoso me perturbou, porquanto não fui desarraigado por causa das trevas, e nem encobri o meu rosto com a escuridão. Jó fala algo muito forte aqui, né? Ele fala, né, que ele não aceita aquela situação, tudo, mas ele fala, Deus é que sabe. Sabe, quando você diz assim, olha, meu Deus, eu quero me livrar dessa situação, estou sofrendo, mas contudo seja feita a tua vontade, né? Você busca a vontade de Deus. O Senhor Jesus, várias vezes, lá nos livros do Evangelho, ele fala assim, eu vim para fazer a vontade do meu Pai. Então ele estava aqui na terra não fazendo a vontade dele, mas a vontade do Pai. Então no próprio Pai Nosso ele ensinou, seja feita a sua vontade, assim na terra como nos céus. Então se eu orar dessa forma, dizendo assim, olha Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, como ela é feita nos céus. Então o que acontecer na minha vida está dentro da vontade de Deus, ainda que seja ruim para mim, é bom para Deus. Porque lá na frente, por exemplo, eu vou ter outra capacidade, outro meio de vencer. Por exemplo, se eu enfrentar o deserto, se eu enfrentar injustiça, se eu passar por lutas, eu vou poder falar para você com propriedade delas, porque eu vivi, eu passei por elas e vivi e venci. Agora, se eu nunca passei, eu só vou poder passar para você uma teoria do que eu sei, não o que eu vivi. Então, olha a diferença. Então, pensa bem, pense bem. Tudo que você passou já de dificuldades vai ter um proveito, você vai poder ajudar outras pessoas, porque esse é o propósito de Deus, que possamos ajudar outras pessoas. O próprio Senhor Jesus falou assim, olha, no mundo tereis aflições. Quer dizer, é o que ele passou. O período do ministério dele aqui foi de aflições. Mas ele falou, olha, tenha bom ânimo. Quer dizer, se fortifique, se levante. Eu venci o mundo. Quer dizer, ele venceu. Se nós seguirmos após ele, né, com a nossa cruz, sacrificando, nós vamos vencer como ele venceu. Você crê nisso? Então permaneça firme, tá certo? Dê um gosto no vídeo, faça o seu comentário aqui embaixo e partilhe esse vídeo, mande para alguém que você conhece que está enfrentando uma situação como Jó. Perdeu familiar, perdeu bens, está pensando até em morrer. A esperança há como vencer, tá bom? Deus ilumine você.